O cliente nem sempre tem razão, mas ele precisa achar que tem. Eu sei que esse conteúdo por vezes pode ser meio polêmico, talvez você não concorde comigo, mas me dê um crédito aqui e escute o meu ponto de vista que eu vou te ensinar a como tratar um cliente quando ele tem alguma situação ali que por vezes ele nem tem razão, como conduzir esse momento, por vezes que é você, né, que está na linha de frente, e por vezes é a tua equipe. Então, como conduzir isso para sair da melhor forma possível? Tu vai ter um entendimento diferente ao assistir esse vídeo. Mas, se por acaso você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e já dá o like aqui nesse vídeo. Então, bora aqui para o nosso conteúdo. Sim, o cliente nem sempre precisa ter razão, mas ele precisa achar que tem. Se ele sair do teu restaurante se sentindo humilhado ou desrespeitado, não é ele que está perdendo, é você. Então, o ponto não é eu ter razão, o ponto é eu conquistar aquele cliente, ou se tu fala assim, poxa, esse cliente aqui não faz sentido, às vezes a gente usa aquela frase, né? Tem cliente que é melhor demitir, e eu concordo também, mas que ele não saia falando mal, fazendo uma discussão, um barraco no teu restaurante, que ele não saia denegrindo a tua imagem para várias outras pessoas. Então, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E para isso, qual que é o primeiro ponto que eu selecionei aqui para a gente conversar? Por que o cliente precisa achar que tem razão mesmo quando ele não tem? Porque o que fica na memória do cliente muitas vezes não é o que aconteceu, é como ele foi tratado. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você aí na tua vida, você passe por dificuldades, por situações, e com motivo ou sem motivo, às vezes o restaurante é aquela válvula de escape que o cliente encontra. Às vezes ele realmente é uma pessoa grosseira, uma pessoa estúpida, uma pessoa mau caráter, mas às vezes ele só está num dia ruim. E dependendo de como a condução é feita, isso pode explodir, pode se tornar público ou não. Então é muito importante a gente também ter a empatia de se colocar no lugar do cliente, porque por vezes, de fato, a gente falhou como negócio, de fato, poxa, se fosse eu não iria a tal ponto. Mas ele foi, a situação é essa, a gente está tratando com o público, faz parte. Então é importante a gente aprender como conduzir nesses momentos, porque discussão pública é igual a exposição, risco de reclamação no Google, você ser mal falado, ali, aqueles clientes que veem aquela situação, as outras pessoas que vão ver, o boca a boca negativo que vai gerar. Então deixa eu te falar algo, anota isso. O jogo não é vencer a discussão, é vencer a fidelização. Você, como dono de restaurante, não tá para ganhar discussão. Você não é político que vai para o embate para ganhar discussão. Você tem que ganhar fidelização. Você tem que ter mais resultado, tem que ter mais lucro no teu negócio de alimentação. E, por certo, entrar em discussão com o cliente é o caminho oposto disso. Número 2, o pior erro, que é confrontar o cliente publicamente. O cliente se sente exposto, ele vai se tornar um inimigo do teu restaurante. Para quem falar o nome do teu restaurante, ou se falar só aquele tipo de comida, o cliente vai dizer, mas uma vez eu fui num restaurante, aquele restaurante lá, e senta a lenha. Tanto na rede social, quanto nas rodas que ele circula de amizade, de influência que ele tem. E outra, e os clientes que estão à volta, que estão assistindo, qual a impressão que tu passa? O cliente pensa, poxa, se eles estão tratando assim esse cliente, se fosse eu trataria da mesma forma. Eu é que não boto mais os pés, eu é que não coloco mais o meu dinheiro nesse estabelecimento aqui. Quantas vezes você já viu uma discussão que te fez pensar, nesse restaurante eu não volto mais? Espero que isso não aconteça no teu, que se você tiver sabedoria e aplicar tudo que a gente vai falar até o final do vídeo, isso não vai acontecer. Terceiro ponto, técnicas para gerenciar situações onde o cliente está errado. Porque por vezes, de verdade, o cliente está errado. Mas o primeiro e talvez mais importante ponto é, primeiro acolhe, depois corrige se for o caso. A primeira coisa é não sair no confronto direto. A primeira coisa, quando o cliente for trazer reclamação, acolhe, escuta, ouve, deixa ele despejar aquela raiva, aquele amargor ou aquela situação errada que de fato você cometeu. Então, primeiro tu valida o sentimento do cliente, né? Poxa, eu entendo o seu ponto, você tem razão, é frustrante mesmo. Talvez se fosse eu nessa situação, eu teria uma atitude igual à sua. Ou seja, acalma, acolhe,
concorda ali com ele naquele primeiro momento, tá? O cliente, ele precisa ser ouvido. Depois, talvez ele aceite te ouvir. Se você já quiser falar, ele não vai te ouvir. Então, primeiro, ele precisa ser ouvido, você acolhe e talvez depois ele aceite te ouvir e aí você coloca ali o teu ponto de vista. Depois, o próximo ponto aqui, busque uma solução equilibrada. Mesmo que você saiba que o cliente está errado, por vezes faz mais sentido tu oferecer uma compensação simbólica, um gesto de consideração, por vezes uma cortesia, um valor para ele vir numa próxima experiência, por vezes tirar aqueles produtos ali da conta naquele momento, porque a gente precisa entender que um negócio de alimentação é um jogo de longo prazo. Por vezes você vai ter um prejuízo naquela transação, mas quando você reverte, você vai ter aquele cliente por muitos anos. E você não vai ter só ele, você vai ter a família dele, os amigos dele, todo o círculo ali dele, que às vezes ele vai com a esposa, com o esposo, com a filha, com o filho, com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó. Então, não se atenha a simplesmente aquela transação. É melhor você perder naquela, mas você manter, conquistar esse cliente e ele continuar sempre com você. Porque erros faz parte, pode acontecer. Às vezes um café, um desconto, não cobrar a conta, ou um pedido sincero, de verdade, de desculpa, salva a reputação do teu negócio. Quarto ponto, quando você deve sim se posicionar. E aqui não importa, você deve se posicionar. Quando o cliente for desrespeitoso, quando o cliente ultrapassa os limites, quando ele falta com respeito com a equipe, por vezes com outros clientes, mas mesmo assim, posicione-se com educação, mostrando que o ambiente do restaurante não tolera desrespeito. Eu não estou falando que você tem que aceitar qualquer coisa. Tem coisas que realmente não dá para fazer. Você começa a xingar um garçom teu. Você tem que se posicionar. Opa, aqui a gente não aceita esse tipo de comportamento, a gente não aceita. Por mais que o senhor tenha razão, o senhor está desrespeitando o nosso colaborador, se posicione. Mas com calma, porque a outra pessoa já perdeu o controle. Se você entrar na mesma dinâmica, você vai perder o controle também, e aí não vai ser um bom caminho. Lembre-se, você não está no jogo para ganhar discussão, você está no jogo para vencer a fidelização. O teu negócio é um negócio de longo prazo. Ganhar ou perder uma discussão não vai mudar nada na tua vida, mas você contornar uma reclamação pode trazer muito dinheiro aí para o teu negócio. Restaurante não é ringue, não esqueça disso. Não é uma luta, tá bom? Outra coisa, o cliente nem sempre tem razão, mas ele precisa sair achando que você foi justo, que foi educado, que ele pode voltar, ou pelo menos se ele não voltar, que ele não destrua a tua reputação. Para a gente fechar aqui, gerenciar a percepção é um dos maiores segredos do restaurante que cresce com constância, porque eliminar a reclamação é impossível, mas como você gerencia ela faz toda a diferença. Se esse conteúdo aqui te ajudou, se você tem um amigo dono de restaurante nervosinho, manda esse vídeo para ele. Se você tem aquele amigo dono de restaurante que fala, não, eu não aceito, eu xingo mesmo, eu falo mesmo, manda esse vídeo aqui para ele, porque ele já perdeu muito dinheiro, ele já perdeu muito cliente, e talvez se ele vire essa chave, se ele mude essa consciência, ele pode parar de perder clientes e ter ainda mais resultado que talvez ele já tenha no negócio de alimentação dele. Até o próximo vídeo.